paciência, para que depois de você ter feito tudo, você, feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmão, não tem outro jeito de alcançar a promessa. Não tem, a não ser fazendo a vontade do Senhor. Quem, meus irmãos, pode parar a obra de Deus somos nós mesmos. Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos usar eles, poderiam ter parado a obra de Deus em suas vidas, mas eles, meus irmãos, ficaram firmes, fortes na presença do Senhor. E aí, meu querido, minha querida, nós achamos que não, pastor, isso aí é história passada, muito antiga, isso aqui para nós já não funciona mais, e esse tempo aí já foi, e vamos para uma coisa mais nova. O Senhor Jesus fala assim, um texto quase que nós não lemos na igreja, muito pouco falamos dele aqui, e em nossas igrejas. Ele fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim, no Senhor Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende com ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: olha aqui, vocês estão achando que aí é só moleza, ser crente, chique, não tem mais nada, os problemas acabaram, cessaram tudo, não morre mais ninguém, não tem mais doença, não tem mais falta de grana, o carro não quebra, não fura o pneu, e você não vai ter notícia ruim, você só vai ter notícia boa, você vai isso, você vai prosperar, você vai isso. Não, é isso que Jesus fala, meus queridos. Jesus está dizendo aqui às nossas vidas: que em mim tenhais paz. Você quer ter paz? Você tem que estar em Jesus. Amém. Você quer ter paz? É na presença de Jesus. Não tem outro lugar. Não há dinheiro que compre paz, irmãos. Tem muitos querendo comprar a paz com dinheiro, mas não consegue, não tem como. Não há como, meus irmãos. Aí ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas ele fala assim: tem bom ânimo no meio da aflição, porque eu venci o mundo. Amado, a igreja muitas vezes ela não fala disso, nós não falamos disso. Se o Senhor Jesus, Ele venceu, você também pode vencer. Se Jesus, Ele, meus irmãos, conquistou, Ele chegou, meus irmãos, até o fim, poderia ter descido da cruz, mas Ele não desceu. Poderia ter desistido no meio da subida para o lado da cruz, não desistiu. Poderia ter desistido de umas tantas coisas, mas Ele não desistiu, Ele continuou até o fim. E Ele fala assim: vocês terão muitas lutas, muitas dificuldades, mas fica comigo. Então você pode vencer, querido, eu posso vencer, porque Ele fala assim: eu venci o mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego, sem Jesus, lá com Deus, com Jeová, eles venceram e puderam testemunhar nas suas convicções daquilo que era o poder do Senhor, e eles foram vencedores na presença do Senhor. Amém. Eu vou terminar, meus irmãos. Palavra do Senhor aqui no livro de Atos, quando começa a nascer então a igreja. Começa então Deus a trabalhar no seio da igreja, a usar os filhos dele, os discípulos, para fundar igrejas. Ele começa então, eu vou dizer aqui, a primeira igreja. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela fala de alguns homens que estavam buscando o nome do Senhor, estavam, meus irmãos, buscando a face de Deus, e o Espírito Santo então ele visita essa igreja e ele traz então uma grande bênção para este povo. E aí, meus irmãos, naquele culto, um culto básico assim, converteram-se mais ou menos 3.000 almas. Não diz, meus irmãos, que foram mais ou menos, mas por volta de 3.000, pode ser que seja bem mais de 3.000 em um culto. Nós muitas vezes não conseguimos cuidar de 50 direito, de 100. Você já imaginou uma igreja que tem 120 converter-se 3.000 com uma palavra? E
aí, meus irmãos, nós pensamos assim: o que é que tinha aquela igreja? O que é que essa igreja tinha que eu não tenho, que nós não temos? Porque pregava a Cristo, creio no Espírito, nos dons do Espírito, tinha tudo. Aí nós vamos aqui para a palavra, no livro de Atos, capítulo 2. A palavra fala assim, o verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que coisa interessante. E em toda alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu enxergo, meus irmãos, nesse texto, eu não estou lendo aqui, tudo. 3 coisas, meus irmãos, muito impressionantes. Essa igreja, ele disse assim: só que foram batizados, quando elas receberam a palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Meus amados, tem muitas pessoas que querem perseverar em tudo, mas menos na doutrina que o Senhor deu. Muitas pessoas, meus irmãos, ficam olhando o norte dele. Então, meus irmãos, eu vou usar aqui, outro dia eu ouvi o CD, Pastor Mendes, passou, meus irmãos, se eu confiasse nele, eu tinha parado. Pastor Walter, passou, se eu confiasse nele, eu tinha parado. Pastor Betinho, passou, se eu confiasse nele, eu tinha parado. Meus irmãos, a igreja, ela precisa crer em Cristo. Aqui, meus irmãos, eles diziam que elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Igreja sem doutrina é como carro sem gasolina. Ela não vai para lugar nenhum. Ela não tem como ir, não alcançar o objetivo. Ela tem um rumo, ela tem um norte. E nós devemos, meus irmãos, cumprir o que a palavra do Senhor tem dito à nossa vida, o que o Senhor tem nos ensinado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no comunhão, no partir, nas orações. Então, meus irmãos, eles se juntavam. Glória a Deus. Mas não juntavam, meus irmãos, para ficar contando historinha. Sabe o que eu escutei, meus irmãos? Segunda-feira, pastor Osmil. Uma coisa que para nós pastores acho que fica com o cabelo em pé assim, né? Terminou o culto com a igreja aí. Aí ele disse assim: irmão, paz do Senhor, vamos embora para as nossas casas. É melhor, às vezes, porque nós precisamos de ter comunhão dos santos. Irmãos, nós não servimos mesa de comer por comer. Tem muita gente que fala assim: quem quer trazer um pãozinho de queijo dele aí? Não é para isso, irmãos, que nós nos reunimos. Nós fazemos o pão de queijo, o presbítero faz o pão, o outro faz a salsicha, o outro faz a pizza, o outro, meu irmão, para que nós tenhamos comunhão, para que estejamos juntos, para que venhamos amar um ao outro, para que venhamos abraçar, para que venhamos, para isso, irmãos. E é isso que tinha nessa igreja. Esse é um dos segredos dessa igreja. E perseveravam na doutrina, e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, meus irmãos, e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor aqui não é medo, meus irmãos, é reverência ao Senhor, ao Deus com D maiúsculo. Reverência, não é temor, medo. Eu estou com medo de Deus. Não é isso, irmãos. É temor a Deus, reverência ao Senhor. Amém. Pastor Fulvio falou aqui domingo, né? Tem gente agora que chama Deus de tudo. Amigão. Falou algumas outras coisas aí, Você, paizinho, cara. Ô, cara, manda aí para mim. Amigão, paizinho. Diminui, meus irmãos. O Senhor vai falar paizinho. Você.
Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele é um Deus grande e poderoso. Amém. É o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E nós devemos, como aqui nessa historinha que eu contei dos leões, dizer para o nosso problema que o nosso Deus é maior do que todos eles, e que nós não podemos desistir, meus irmãos, na primeira luta, nada nós não podemos desistir. Eu preciso ir para frente, crendo que o Senhor tem poder. Eu gosto muito, meus irmãos, quando o leão fala assim: ô montanha, você já cresceu o que tinha que crescer, eu ainda estou crescendo, então você fica esperta, eu vou voltar, e eu vou ganhar, e eu vou subir, eu vou conquistar. Querido, você vai subir, você precisa ter essa convicção na tua vida, que você vai subir e você vai ganhar. Não anda como um derrotado, não anda como um fraquejando diante do teu problema. Foi demitido, irmão, vai para frente. Não fui demitido, mas estou sendo perseguido, vai para frente. Ah, o salário está pouco, daqui a pouco Deus multiplica e te dá vitória lá na tua empresa, em nome de Jesus. Ah, eu estou sendo isso, não tem problema, Deus vai te honrar. Você não está vendo, mas Deus está te vendo, e Ele vai te abençoar. Ah, eu não tenho, tem falta disso, tem falta daquilo. Deus vai chegar no tempo da tua vida que você não terá mais falta, mas vai superabundar a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas você precisa perseverar na presença de Deus. Agora, perdemos tempo em tanta coisa, meus irmãos. Não perca tempo. Não perca tempo com coisinhas, irmãos. Não perca tempo. Ganhe o seu tempo na presença de Deus. Amém. Orando, buscando a face do Senhor, abençoando o lugar que você trabalha. Eu já contei a história aqui, eu termino agora. Um sujeito que nem crente é. Aí um dia, ele gostava muito do patrão dele. Para crente, meus irmãos,